Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 6 verso 44, Nova Bíblia Viva. Aqui está um estudo bíblico de João 6:44, conforme solicitado. João 6:44, estudo bíblico. Introdução. João 6 é um capítulo crucial que aborda o tema do pão da vida, onde Jesus se declara como tal e desafia as multidões e seus discípulos a entenderem o significado de sua identidade e missão. O contexto imediato de João 6:44 é a rejeição de Jesus por parte de muitos, que o seguiam apenas por milagres, e por satisfazerem suas necessidades físicas. Jesus enfatiza que a verdadeira fé não é baseada apenas em sinais visíveis, mas em uma revelação divina, e um compromisso com a vida eterna que ele oferece. O versículo 44, especificamente, introduz a doutrina da eleição e da iniciativa divina na salvação. Contexto histórico. No tempo de Jesus, a expectativa messiânica era forte entre os judeus. Muitos esperavam um Messias político e libertador, que os livrasse do domínio romano e restaurasse o reino de Israel. No entanto, Jesus desafia essa visão ao se apresentar como o pão da vida descido do céu, oferecendo não libertação política, mas vida eterna. No capítulo 6, a multidão busca Jesus após a multiplicação dos pães, buscando mais alimento físico. João 6:26. Jesus os repreende por essa busca superficial, e os direciona para a busca da comida espiritual que ele oferece, a vida eterna. As discussões acaloradas entre Jesus e os judeus, mencionadas em João 6:41 ao 43, mostram a dificuldade que tinham em aceitar Jesus como o Messias, dada a sua origem aparentemente humilde e as suas alegações divinas. A menção da Páscoa se aproximando em João 6:4 também lembra os judeus da libertação do Egito, e Jesus aproveita esta memória para se apresentar como o verdadeiro libertador, aquele que liberta do pecado e da morte. Interpretação. João 6:44, na perspectiva protestante trinitariana, ensina que a salvação é iniciada e realizada por Deus. A afirmação de que ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai, que me enviou, o traga, enfatiza a soberania de Deus na eleição. Deus, na sua graça e misericórdia, atrai ou traz pecadores a Cristo. Isso não significa que os seres humanos são forçados a crer contra a sua vontade, mas sim que Deus age de forma eficaz, para superar a nossa natureza pecaminosa e predisposição à descrença, tornando-nos dispostos a abraçar a Cristo. A segunda parte do versículo, e no último dia eu vou ressuscitá-lo, destaca a obra de Jesus na ressurreição dos que creem, garantindo a vida eterna a todos aqueles que foram atraídos por Deus e creem em Jesus. A ressurreição, como ato de Jesus, demonstra sua divindade e soberania sobre a vida e a morte. A aplicação para os crentes contemporâneos é que a nossa salvação não é fruto do nosso próprio mérito ou iniciativa, mas um presente da graça de Deus. Devemos responder a essa graça com fé e gratidão, reconhecendo a dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Isso também nos chama a evangelizar com humildade, sabendo que é o Espírito Santo quem convence e transforma os corações, e não a nossa própria persuasão. Veja as referências em João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Este versículo reforça a ideia de que a iniciativa na relação com Deus é de Deus, não do homem. Assim como os discípulos não escolheram Jesus, mas foram escolhidos por ele, a atração para Cristo mencionada em João 6:44 é um ato da escolha divina. Efésios 1:4-5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Este versículo demonstra a doutrina da eleição divina. Antes mesmo de existirmos, Deus já tinha planejado a nossa salvação, através de Jesus Cristo. Este é um plano que se cumpre pela atração do Pai a Cristo, em João 6:44. Esses versículos, em conjunto com João 6:44, revelam um quadro da graça de Deus,
da soberania divina e da segurança da salvação para aqueles que são atraídos a Cristo. Interpretação de João 6,44 na Almeida recebida. João 6,44 afirma a doutrina da eleição, um tema central na teologia protestante. Significa que a capacidade de alguém vir a Jesus é uma dádiva de Deus Pai, que atrai do grego eukiei, um termo que denota uma ação poderosa e eficaz às pessoas para Cristo. Esta atração não anula a livre vontade humana, mas a capacita e a inclina para a fé. Deus opera nos corações das pessoas, removendo a cegueira espiritual e permitindo-lhes ver a verdade sobre Jesus. A frase "E eu o ressuscitarei no último dia" reafirma a promessa da vida eterna para aqueles que são atraídos pelo Pai e creem em Jesus. Esta ressurreição é uma obra que Jesus realiza, demonstrando sua divindade e poder sobre a vida e a morte, em total conformidade com a Trindade. Para o crente contemporâneo, este versículo oferece conforto e esperança, lembrando-nos de que nossa fé não é um ato puramente humano, mas um resultado da graça e do amor de Deus. Reconhecer a soberania de Deus na salvação nos humilha e nos leva a uma maior gratidão e dependência de Cristo. A ação de Deus em nos atrair para Cristo é um dom imerecido, para o qual devemos sempre render louvor e testemunho. Referências cruzadas. João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este versículo complementa João 6,44, mostrando que a vinda a Cristo requer uma transformação interna, um novo nascimento concedido por Deus. Assim como o Pai atrai em João 6,44, a regeneração mencionada em João 3,3 é também uma obra divina, que precede e possibilita a fé. Estudo bíblico. João 6,44. King James atualizada. Introdução. João 6 é um capítulo crucial para entender a natureza da salvação e a obra de Cristo. Ele começa com o milagre da multiplicação dos pães, seguido pelo discurso de Jesus sobre ser o pão da vida. Em João 6,44, Jesus declara um princípio fundamental: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Este versículo destaca a iniciativa divina na salvação, enfatizando que a vinda a Cristo não é um ato puramente humano, mas depende da graça e do chamado do Pai. O contexto deste versículo, inserido no meio da discussão sobre o pão da vida, revela a dificuldade que os ouvintes de Jesus tinham em entender e aceitar a sua identidade e a sua oferta de salvação. Contexto histórico. A cena em João 6 se passa na região do Mar da Galileia, uma área de grande atividade comercial e religiosa. A multidão, inicialmente atraída por Jesus devido aos milagres de cura e à provisão miraculosa de alimento, busca mais pão físico. João 6,26. No entanto, Jesus redireciona o foco para o pão da vida. João 6,35, revelando-se como a fonte da vida eterna. As reações da multidão, variando entre admiração inicial e ceticismo. João 6,41 ao 42, refletem as tensões religiosas e sociais da época, incluindo a compreensão superficial da profecia messiânica e a dificuldade em aceitar a divindade de Jesus. A referência ao maná que os pais comeram no deserto. João 6,31, alude à história do Êxodo, ressaltando a expectativa de uma nova provisão divina, mas que, na verdade, os judeus estavam buscando algo material, e não espiritual. Jesus confronta essa expectativa, declarando que o verdadeiro pão do céu é Ele mesmo. João 6,32 ao 33. A murmuração e o questionamento da multidão servem como pano de fundo para a declaração de Jesus em João 6,44, enfatizando que a compreensão espiritual e a aceitação de Cristo requerem uma obra sobrenatural de Deus. Interpretação. João 6,44 revela uma verdade fundamental da teologia protestante: a soberania de Deus na salvação. A frase "ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o atrair" indica que a capacidade de crer em Jesus não reside inerentemente na natureza humana caída. Em vez disso, o Pai, em sua graça e misericórdia, exerce uma atração especial sobre certos indivíduos, capacitando-os a reconhecer a verdade de Cristo e a responder em fé. Esta atração, do grego helkio, implica mais do que uma mera sugestão. Significa uma influência irresistível do Espírito Santo,
trabalhando no coração humano para remover a cegueira espiritual e inclinar a vontade para Deus. Ao mesmo tempo, a promessa de que Jesus o ressuscitarei no último dia enfatiza a segurança da salvação para aqueles que são atraídos pelo Pai e vêm a Cristo. Esta ressurreição final é uma garantia da vida eterna e da completa redenção. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece conforto e humildade. Conforto, porque reconhecemos que nossa fé não é um esforço puramente humano, mas um presente da graça divina. Humildade, porque entendemos que nossa salvação depende inteiramente da iniciativa e do poder de Deus, e não de qualquer mérito próprio. A aplicação prática deste versículo implica um chamado à oração constante por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, confiando que Deus pode e irá atraí-los a si mesmo. O contexto mais amplo do capítulo, com o discurso sobre o pão da vida, nos lembra que a vinda a Cristo é essencial para a vida espiritual e a satisfação eterna. Veja as referências em João 6,65, e continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Este versículo reforça o tema da soberania divina na salvação, afirmando que a capacidade de vir a Cristo é um dom concedido pelo Pai. Assim como em João 6,44, esta passagem enfatiza que a salvação não é alcançada por meio do esforço humano ou da capacidade inata, mas é um presente da graça divina. Atos 16,14. Uma das que nos ouviam era uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Este versículo ilustra concretamente a obra de atrair do Pai. Lídia, uma mulher temente a Deus, ouviu a pregação de Paulo, mas foi o Senhor quem lhe abriu o coração para entender e aceitar a mensagem do Evangelho. A abertura do coração é uma metáfora para a ação do Espírito Santo, capacitando Lídia a crer. Esta passagem demonstra como a iniciativa de Deus precede e possibilita a resposta humana de fé, refletindo o princípio expresso em João 6,44. Interpretação de João 6,44, na Nova Versão Internacional, 2023. Do ponto de vista teológico protestante, João 6,44 afirma a doutrina da graça irresistível, ou chamado eficaz. Isso não significa que as pessoas são forçadas a crer contra sua vontade, mas que a obra do Espírito Santo é poderosa o suficiente para vencer a resistência do coração humano, abrindo os olhos para a verdade de Cristo. A iniciativa da salvação reside em Deus Pai, que atrai pecadores a Cristo. Essa atração não é uma coerção, mas uma persuasão amorosa, operada pelo Espírito Santo, que ilumina a mente e inclina o coração para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. A promessa de ressurreição no último dia para aqueles atraídos pelo Pai reforça a segurança da salvação e a esperança da vida eterna em Cristo. Para o crente contemporâneo, esse versículo traz consolo e humildade, lembrando que a fé não é fruto do seu mérito ou capacidade, mas um dom gratuito de Deus. Efésios 2:8-9. Devemos, portanto, render graças a Deus pela sua graça e buscar viver em obediência a Ele, reconhecendo que somos instrumentos de sua obra no mundo. O tema de quem vem a mim é importante também, e em João 6,35, Jesus diz que aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Veja as referências em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Este versículo complementa João 6,44, mostrando que a atração do Pai é mediada através da obra redentora de Cristo na cruz. Ao ser levantado da terra crucificado, Jesus se torna o ponto focal da atração divina, capacitando o Espírito Santo a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ambos os versículos mostram a iniciativa divina na salvação, mas com nuances diferentes. João 6,44 foca na ação do Pai, enquanto João 12:32 destaca o papel central de Cristo na cruz. Atos 16:14. Uma das que nos ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o coração dela para atender às coisas que Paulo dizia. Este versículo ilustra como a atração do Pai opera na vida das pessoas. Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse compreender e responder à mensagem do Evangelho pregada por Paulo.
A história de Lídia demonstra que a pregação do Evangelho, combinada com a obra interna do Espírito Santo, é o meio pelo qual Deus atrai as pessoas a Cristo. Isso reforça a importância de proclamar o Evangelho com fidelidade e orar para que Deus abra os corações daqueles que o ouvem. Estudo Bíblico, João 6 verso 44, Nova Tradução na Linguagem de Hoje 2000. Aqui está um estudo bíblico sobre João 6,44, conforme solicitado. Introdução. João 6,44 é uma declaração profunda de Jesus sobre a natureza da salvação e a iniciativa divina na vida do crente. No contexto do capítulo 6, Jesus se revela como o pão da vida, João 6,35, oferecendo a vida eterna àqueles que creem nele. Após alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixes, João 6:1-15, e confrontá-los com suas motivações para segui-lo, João 6:26, Jesus começa a revelar uma verdade mais profunda. A fé genuína não é simplesmente um ato de vontade humana, mas uma resposta à graça de Deus. O versículo 44, em particular, destaca que ninguém pode vir a Jesus a menos que seja atraído pelo Pai. Contexto histórico. O capítulo 6 de João se passa durante a celebração da Páscoa, João 6:4, uma festa que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Jesus utiliza essa celebração como pano de fundo para apresentar uma nova libertação, uma libertação do pecado e da morte através da fé nele. O milagre da multiplicação dos pães, João 6:5-14, lembra o maná que Deus proveu no deserto para os israelitas, mas Jesus afirma que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, João 6:32-33, o pão que dá vida eterna. A reação da multidão, que busca um rei terreno, João 6,15, demonstra sua incompreensão da natureza espiritual do reino de Jesus. Eles estão focados nas necessidades físicas, enquanto Jesus oferece uma necessidade espiritual muito maior. As discussões posteriores, João 6:41-59, sobre comer a carne e beber o sangue de Jesus chocam muitos, levando ao abandono de muitos de seus seguidores, João 6:60-66. Tudo isso ilustra a dificuldade que as pessoas têm em aceitar a mensagem de Jesus, e a necessidade da intervenção divina, para abrir seus corações à verdade. Interpretação. João 6:44 revela uma verdade fundamental sobre a salvação na teologia protestante, a necessidade da graça preveniente de Deus. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai. Indica que a fé não é simplesmente um ato de vontade humana, mas um dom de Deus. Deus, em sua soberania e amor, inicia o processo da salvação ao atrair os indivíduos a Cristo. Isso não significa que o ser humano é forçado a crer, mas sim que Deus remove os obstáculos espirituais que impedem a pessoa de ver a verdade e responder ao Evangelho. A frase "e eu os ressuscitarei no último dia" garante a salvação eterna para aqueles que são atraídos pelo Pai e vêm a Jesus. Essa promessa está alinhada com a doutrina da perseverança dos santos, a crença de que uma vez que uma pessoa é genuinamente salva, Deus a guardará e a levará à glória. Essa visão trinitária envolve a iniciativa do Pai em atrair, a obra redentora do Filho ao oferecer a vida eterna, e o poder do Espírito Santo ao regenerar e capacitar a fé. Para o crente contemporâneo, este versículo oferece conforto e humildade. Conforto porque a salvação não depende inteiramente de nossos próprios esforços, mas da graça irresistível de Deus. Humildade porque reconhecemos que não somos superiores aos outros, mas fomos agraciados com a oportunidade de responder ao chamado de Deus. Veja as referências em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo complementa João 6,44 ao enfatizar a exclusividade de Jesus como o único caminho para Deus. Se ninguém pode vir a Jesus a menos que o Pai o atraia, e ninguém pode vir ao Pai senão por Jesus, então fica claro que a salvação é totalmente dependente da obra de Deus e da mediação de Cristo. Os dois versículos, quando combinados, reforçam que a salvação é uma iniciativa de Deus e é acessível apenas através de Jesus Cristo. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Este versículo de Efésios ressalta a ideia de que a salvação é um dom da graça de Deus, não algo que podemos alcançar,
por meio de nossos próprios méritos ou esforços. A fé em si é um dom de Deus, e esta fé nos permite receber a salvação. Isso ecoa a afirmação de João 6,44 de que é o Pai quem atrai as pessoas a Jesus. A comparação entre os dois versículos evidencia que a capacidade de acreditar e aceitar a Cristo é um resultado da graça divina, e não um produto do esforço humano.